Esse texto que nós vamos ler agora, ele vem logo após Jesus ter feito a multiplicação dos pães e peixes, e por causa disso, o que aconteceu ali dá ensejo a essa parte que nós vamos ler agora, dos versos 22 a 33. Palavra do Senhor, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, fustigado, atormentado, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Como eu disse, queridos, essa passagem vem após a multiplicação dos pães e dos peixes. E a palavra diz que Jesus insistiu para os discípulos entrarem no barco ali onde ele estava e irem para outro lugar, outra cidade que eles iam visitar, e eles tinham que atravessar a barco, né? Tinham que navegar, tinham que remar, saindo dali então onde eles estavam. Agora, é interessante, quando a palavra diz que eles insistiram, que Jesus insistiu, é porque os discípulos não queriam ir. E é muito interessante esta palavra, porque lida com nossas reações diante de alguns episódios, algumas situações da nossa vida, que nós também não queremos ir. Por algum motivo, por desobediência, por má vontade, por preguiça, por desânimo, nós podemos não querer obedecer, não estar dispostos a obedecer. E Jesus precisou insistir. Então, uma coisa que Jesus faz conosco muitas vezes é insistir para o nosso bem, em que a gente faça certas coisas, que a gente obedeça. Às vezes ele nos dá uma, duas, várias oportunidades para que aquilo que a gente não compreendeu no primeiro momento possa ser compreendido depois, e no final a vontade dele, que é o melhor para nós, acabe se concretizando. Mas neste caso, não é porque os discípulos estavam desanimados, desapontados, muito pelo contrário. Sabe por que os discípulos não queriam ir? Porque o lugar estava bom demais. Imagina o ambiente depois de Jesus ter multiplicado os pães e peixes. 5.000 pessoas, 5.000 homens foram alimentados, e todo mundo maravilhado com aquele grande milagre. Foi algo, um êxtase, foi algo muito forte que aconteceu lá. E os discípulos não queriam sair daquele ambiente. A hora que você está vendo um milagre, você quer ver mais, você quer compartilhar, você quer testemunhar, você está muito animado. Mas Jesus tirou o pirulito deles
Quando estava no melhor, Jesus falou: vocês vão ter que ir. Não, Senhor, mas por quê? Vocês vão ter que ir. Vão para o outro lado. Peguem o barco e vão na frente. Depois eu vou. Vocês vão. E sabe por que Jesus fez isso? Isso é revelado no Evangelho de João, capítulo 6, verso 14 e 15, para nós entendermos melhor a razão exata da insistência de Jesus. João 6,14 diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então João explica mais detalhadamente por que Jesus forçou os discípulos a irem, não deixou que eles celebrassem mais aquela vitória, aquele milagre, não é? Meio que estava desapontando os discípulos, porque eles, a multidão, quando viu o milagre de Jesus, esse é um grande profeta, vai ser o nosso rei, e nós vamos coroá-lo, proclamá-lo rei agora. Era naquele momento, a multidão ia por aclamação declará-lo e empossá-lo rei, e simplesmente não era o momento para isso ainda, não estava na hora, não é? Jesus ainda tinha muita coisa para fazer, Jesus ainda tinha muitas coisas para ensinar para os discípulos, muitas pessoas para pregar, e depois, não é? Ele ia até ser recebido lá em Jerusalém, aclamado como rei, mas já na véspera da sua crucificação, algum tempo depois. Mas não era a hora, por isso Jesus insistiu. Os discípulos, contrariados, entraram no barco, e pior, eles entraram no barco, queridos, e logo veio a tempestade. Mas antes de falar da tempestade, é muito importante nós percebermos uma coisa: do ponto de vista de Jesus, aconteceu algo também muito importante. O que aconteceu aqui? Aquele ambiente de exaltação, de engrandecimento humano da população a respeito de Jesus, eles querendo endeusá-lo, entronizá-lo antes da hora, tratá-lo, empossá-lo como rei, é algo que mexeu muito com Jesus. Isso foi uma espécie, como se Jesus estivesse passando de novo por aquela tentação no início do seu ministério. Por isso que ele vai orar, ele despede a multidão, ele desfaz aquele palco, ele desmonta aquele cenário, manda os discípulos para um lado, despacha a multidão para ir para casa, e ele vai fazer o quê? Ele sobe, ele vai num lugar mais alto, novamente, para orar, para encontrar ao Senhor, para adorar, porque provavelmente aqueles elogios, aquele engrandecimento, foi alguma coisa que mexeu com ele, e foi, como eu disse, uma espécie de tentação, não é? Como foi lá atrás, e ele passa um tempo orando. Se você for olhar, a Bíblia diz que Jesus, ele despediu a multidão, e era no finalzinho da tarde, e quando ele vai encontrar os discípulos no meio do mar, lá na frente, já é a 4ª vigília da noite, ou seja, é mais de 3 horas da madrugada. No mínimo, Jesus ficou em oração, então, 9 horas, no mínimo, ele passou na presença de Deus 9 horas, orando, adorando, revendo o seu propósito, refletindo novamente sobre a sua missão, não é? Repreendendo e lutando contra todo o ataque do inimigo, através daquela situação elogiosa, de exaltação, mas na verdade não era a hora, e ele não queria cair na armadilha do inimigo. E por falar lá na tentação,
vamos para Mateus capítulo 4, que nós vamos perceber algo muito importante lá. Mateus capítulo 4, a partir do verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a primeira etapa da tentação. Depois, o inimigo o levou ao lugar mais alto do templo, o pináculo. Depois, ele o transportou também para um monte alto, mostrando as glórias, as riquezas das nações, e propondo para Jesus que se Jesus o adorasse, ele entregaria tudo aquilo para ele, né? E Jesus não aceitou, graças a Deus, mas ele foi tentado. Essas foram as estratégias do inimigo. E todas as vezes que Jesus tinha a possibilidade de ser tentado, ele estava o quê? Se consagrando. Toda vez que ele tinha uma batalha em algo que tinha o potencial de tirá-lo da vontade de Deus, ele ia para o Pai. E é isso que eu quero falar com você essa noite, porque eu e você, por situações difíceis, ou até por bênçãos demais, nosso coração pode ser removido do foco em Deus, do centro da vontade de Deus. Tanto problema demais como bênção demais pode roubar o nosso coração do Senhor. E nós precisamos ajustar o nosso espírito e irmos para Deus. Você vê que Jesus, depois que ele foi batizado, ele ia entrar no ministério, então ele se prepara, ele se consagra, ele fica 40 dias jejuando. No final ele teve fome, e quando ele teve fome, o inimigo aproveitou daquela fome, ele aproveitou da fraqueza. E nós temos que estar atentos, porque o inimigo, ele sabe se aproveitar de fraquezas, ele sabe se aproveitar de momentos da nossa vida, ou elogio demais, exaltação demais, ou dor demais, sofrimento demais, problema demais. Tudo é tentação, tudo é uma forma que o inimigo pode tentar tirar proveito. Mas é maravilhosa a resposta de Jesus, quando Satanás diz para ele que se ele era filho de Deus, que ele mandasse as pedras se transformar em pães. E Jesus disse, qual foi a resposta? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos amam essa palavra? Não é uma palavra contundente? Jesus não deu uma resposta forte ali, ele não deu uma resposta muito incisiva. Foi, sabe por quê? Porque ele estava alimentado da palavra, porque ele conhecia a palavra, porque o seu espírito estava ungido, cheio da presença do Espírito Santo. Ele não estava enfrentando o inimigo a peito aberto, na sua própria força natural. Não, ele estava ali embasado na palavra de Deus. Como é bom quando nós estamos embasados na palavra de Deus, não é verdade? Você tem uma força superior, você tem uma autoridade na sua vida. O inimigo tem que pensar muito bem em mexer com você, porque você tem uma promessa de Deus quentinha, queimando no seu coração. E é assim que Deus quer que nós vivamos, que nós enfrentemos a vida. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele estava lembrando uma passagem da Torá, do Pentateuco, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, lembra comigo?
Leia comigo Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3. Que tinha tudo a ver com aquilo que ele estava passando. Olha só, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu. Olha só, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Eu quero dar uma palavra para você essa noite, querido. Nosso Deus é poderoso para nos conduzir. Deus está conduzindo a sua vida. Quem pode dizer amém? Deus está conduzindo o coração dos filhos dele. Deus está conduzindo você. Às vezes ele pode até forçar situações que você não quer, levar você a um desapontamento, como foi o caso dos discípulos, que não queriam sair da festa, da celebração dos milagres, dos pães, dos peixes. Era o melhor momento, que não queriam entrar no barco naquela hora, final de tarde. Eles iam ter que navegar, remar à noite, ainda podiam encontrar um mau tempo, como de fato ocorreu. Mas uma coisa que você precisa alimentar no seu devocional, e ter muito estabelecido no seu espírito, na sua mente, que o Senhor, nosso Deus, conduz o nosso caminho. Amém? E o que Jesus falou foi justamente isso. Ele estava jejuando 40 dias. Olha só, e ele lembrou da passagem. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. 40 anos. Ou seja, Jesus deu uma palavra mais bombástica do que o que nós pensamos, porque ele ficou em jejum 40 dias, foram 40 dias de prova, 40 dias de deserto, certo? Mas ele lembrou de uma palavra que dizia que Deus cuidou do povo dele durante 40 anos, o que eram apenas 40 dias. O Deus que cuidou do seu povo 40 anos, podia cuidar do seu filho 40 dias, aleluia, amém, queridos? Ele é poderoso para fazer além, ele é poderoso para surpreender. Agora, nós precisamos deixar nossos corações serem atraídos, cativados para essa verdade, não é? Que o seu coração possa ser sensibilizado, impactado por essa palavra, que ela esteja bem estabelecida no seu coração. Porque se o inimigo aparecer na sua vida, na sua história, através de alguma forma, você vai ter uma resposta dura para ele, amém? Você vai ter uma resposta dura na cara dele, uma palavra de Deus, uma palavra de fé, que o inimigo chegou colocando dúvida, se você é filho de Deus, tentando colocar dúvida, colocar uma suspeita. E queridos, essa é uma das grandes batalhas que nós temos na vida. São as batalhas na nossa mente, não é? Quando o inimigo consegue colocar uma insegurança, um medo, um receio. E eu vou te dizer que isso é natural do homem, é natural do ser humano. Por isso que nós precisamos voltar ao Senhor continuamente, não é? Derramar nossas vidas, deixar o Espírito Santo limpar as impurezas, arrancar aquilo que não presta e estabelecer de novo a confirmação, consolidar a nossa fé e a nossa confiança de que Ele é poderoso para conduzir as nossas vidas. Amém, queridos? Deus está conduzindo a sua vida, amém, querido? Deus está conduzindo você. Deus conduziu no deserto. Deus, lembre-se como o Senhor, seu Deus, conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos. Talvez você está no deserto e acha que se perdeu de Deus. Você pode estar num deserto e você pode falar: Ih, Deus me largou aqui, eu fiz alguma coisa às vezes que eu não devia fazer. Pode até ser, querido, mesmo alguém que tenha cometido algum erro, não é? Deus pode te encontrar ali. Eu preguei há uns 3 domingos atrás sobre Agar, que ficou surpreendida porque Deus a encontrou no deserto, e ela declarou: Tu és o Deus que me vê, porque ela não pensava que Deus pudesse vê-la, e Deus nos vê, amém, queridos? Deus vê você, Deus vê sua casa,
Deus vê a sua necessidade, confia que Ele está te vendo, e um ver para se envolver, é um ver interessado em você, interessado no seu bem, interessado no melhor para a sua vida. Então Israel estava sendo conduzido esses 40 anos, olha só, e o que Deus estava fazendo? Tinha um propósito, para humilhá-los. O povo ali precisava, né? Humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer ou não os seus mandamentos. Sabe que essa palavra foi a palavra que Jesus lembrou lá em Mateus capítulo 4. Foi essa a palavra que Jesus lembrou. Então esse era o processo pelo qual ele estava passando. Jesus estava sendo humilhado, estava sendo provado. As intenções que humanamente Jesus tinha e podiam não ser alinhadas à vontade de Deus, estavam sendo confrontadas. Conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Você sabia que Jesus podia falhar? Uma vez que ele assumiu a forma humana, ele era, como a palavra diz, sujeito às mesmas tentações que nós. É por isso que o sacrifício dele vale, porque ele foi tentado, mas não pecou. Amém, queridos? Ele foi tentado, mas ele não cedeu em todas essas coisas. Então havia possibilidade de Jesus não obedecer, mas ele ficou firme com a palavra de Deus no seu coração. Depois o verso 3 diz, continuando: assim ele os humilhou, depois deixou até passar fome, mas depois os sustentou com maná. Toda falta na sua vida será sucedida por uma provisão. Toda falta, você viu lá, ele humilhou, deixou passar fome, mas depois o sustentou, ou seja, a fome não matou. Amém? A fome não acabou, não interrompeu a história desse povo. Passou necessidade, passou luta, mas passou mesmo, suportou, sendo conduzido pelo Senhor, passou pelo processo. Quantos estão passando pelo processo? Quantos aceitam o processo que Deus submeteu você para o seu crescimento, para tirar as coisas ruins do coração, para remover a insegurança, para confrontar o medo, para tirar a incredulidade, para ensinar uma genuína fé? Tudo isso é propósito de Deus, né? Então você vê, assim ele os humilhou, deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem seus antepassados conheciam, algo sobrenatural, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra, aleluia, glória a Deus. Deus queria ao final mostrar, Deus queria ao final dar a compreender que nem só de pão viverá o homem. O pão fala do sustento natural, tão imprescindível, é tão importante, mas ele não é tudo. Não seja uma pessoa que vive só de pão, amém, querido? Não seja uma pessoa só que vive de renda, de salário, do dinheiro que tem, da fama que tem, do nome que tem. Não. Que você possa ter muito, que não te falte nada, que você já esteja na fase posterior ao passar a fome, a necessidade. Você já esteja entrando, mas quando você entrar na fase, e se você já está na fase que o sustentou, e Deus está sustentando você, não se esqueça do Senhor, não se esqueça dele. Não pensa que aquele pão, aquele dinheiro, aquele patrimônio é o que te sustenta, né? Que era isso que Deus queria ensinar, né? Mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que você viva isso, querido,
que você viva dessa maneira, não é? Que você viva assim como uma pessoa que é sustentado por Deus. Graças a Deus pelas suas conquistas, graças a Deus pelas bênçãos que você já usufrui, graças a Deus. E se você não tem, está no caminho delas, crê que Deus está te conduzindo, não é? Crê que Deus é poderoso para te conduzir, inclusive te fazer superar qualquer deserto de dor, de sofrimento, de dificuldade. No final Ele vai te mostrar isto aqui, vai te revelar isso, que o homem não vive do pão, não vive da força do seu braço, não vive do dinheiro, do patrimônio que tem. Ele vive o quê? Do sustento de Deus, porque por detrás de tudo você vê a graça e o favor do Senhor. Agora, sabe, caminhando para o fim, o que mais maravilhoso nós temos, se você for olhar Mateus capítulo 4 que nós lemos, o final da tentação de Jesus é muito especial. No capítulo 4, quando ele disse não pela terceira vez a proposta de Satanás, terceira e última naquele episódio, capítulo 4, verso 10, diz assim, 10 e 11, Jesus lhes disse, retira-te Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Verso 11, então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? Valeu a pena ou não valeu a pena lutar contra a tentação? Não ceder à tentação. Valeu ou não valeu? Jesus ganhou ou não ganhou? Você vai ganhar também. No final de toda a prova, no final de todo o processo doloroso que você pode passar, Deus vai enviar os anjos dele para te servir. O diabo te deixa, os anjos vêm e te servem. Quantos querem ser servidos pelos anjos de Deus? Deus fala, ô anjarada, né? Ô anjarada, hoje vai lá visitar o irmão tal lá, né? Vai visitar a irmã tal lá, e você está sentindo, né? A atmosfera está mudando, as coisas estão melhorando, as portas estão abrindo, as bênçãos estão chegando, os testemunhos estão começando. Sabe por quê? Deus enviou os anjos dele para te servir. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? Amém, aleluia. Deus está servindo os seus filhos através dos anjos. Nós já estamos sendo servidos pelos anjos de Deus e seremos muito mais ainda. Vale a pena você dizer não à tentação, vale a pena você dizer não ao mundo, ao pecado, vale a pena, porque aquele prazer é momentâneo, mas a bênção do Senhor permanece para sempre, não é verdade? Na mesma situação lá, do capítulo 14 de Mateus que nós lemos, vemos a mesma coisa acontecer, que Jesus foi, e ele, alta madrugada, depois de ter adorado, orado, afinado o seu coração com Deus, ele foi andando sobre a tempestade. Os discípulos estavam lá numa tormenta. É maravilhoso isso, queridos. Mas só que veio alguém que estava de fora da tempestade e entra no meio da tempestade com autoridade para dominá-la. Foi isso que aconteceu com Jesus. E Jesus veio, dominou a tempestade, andou sobre a tormenta e começou a ensinar os seus filhos a andar sobre a tempestade também. Não é o que aconteceu? Veja bem, Mateus capítulo 14, verso 28, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, ficou com medo e
começou a afundar, e gritou: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. O que aconteceu aqui, queridos? Aconteceu aqui que Jesus entrou na tempestade da vida dos seus filhos. Jesus entrou na tormenta da vida do seu povo. E Jesus entra na minha tormenta, Ele entra na sua tormenta, amém, querido? Jesus entra no meio da nossa guerra. Com autoridade Ele anda sobre as águas. Os discípulos ficaram assustados. Também pudera, madrugada, 3 da madrugada, escuridão, uma ventania, eles pensando que já talvez fosse morrer, viu um negócio branco assim no meio da chuva, da tempestade, e falaram: o capeta veio nos buscar, né? Não é que eles pensaram qualquer coisa assim, né? É um fantasma, né? Veio buscar a nossa alma, né? Porque nós vamos, é sinal da morte. Está repreendido, está amarrado no nome de Jesus, amém, queridos? Né? E aí Jesus fala: não tenham medo, coragem, sou eu. E Pedro, quando ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ter sobre as águas, é muita coragem que Pedro falou, queridos, né? Se for pensar bem, o que Pedro falou não tem muito cabimento, né? Certa coisa do Espírito Santo, né, que o impeliu naquele momento. Depois ele reparou na tempestade, mas o que eu vejo aqui, a minha síntese, é que Jesus venceu a tempestade e começou a ensinar os seus filhos a vencê-la também. Jesus vai te ensinar a vencer toda a tempestade na sua vida, amém? Ele vai colocar você em exercícios. A sua vida é uma vida de exercícios espirituais, tarefas, pequenas missões, onde Deus está te treinando, onde Jesus está forjando a sua fé, treinando você, está conduzindo no meio do deserto. Tem hora que Ele deixa faltar, mas depois Ele supre, não é verdade? Tem hora que não tem nada, de repente aparece um pão caindo do céu. Então é um exercício que você não sabe, as coisas do seu coração vêm à tona, seu medo, sua dúvida, sua insegurança, mas tudo isso é o Senhor treinando você, para ensinar você a andar e a vencer a tempestade. Quem pode dizer amém? E no final, os anjos virão para te servir, aleluia, porque aqueles que vencem, são servidos pelos anjos do Senhor, e você vai ser servido pelos anjos de Deus, no final das provas, no final das lutas, no final das tribulações, de tantas fases, de testes, de missões, não é? O Senhor vai chegar e te dar um diploma, te entregar uma coroa dos vencedores, amém, queridos? Eu gostaria que você ficasse de pé e falasse com Deus esta noite: Pai, eu quero ser um daqueles que estão sendo treinados para vencer a tempestade, para pisar com autoridade sobre toda a tempestade da minha vida, porque Deus é glorificado nisso, queridos. O Senhor é engrandecido. Sempre saiba que o maligno vem para tentar. Ele vem para tentar. Se ele veio em Jesus, imagina nós, não é verdade? Mas o melhor é que mesmo no deserto, o Senhor está nos conduzindo. Ele tem o controle das nossas vidas. Não perca isso de vista. E se você está passando por um momento difícil, vier a passar, creia sempre que o Senhor vai fazer você chegar do outro lado. Os discípulos chegaram onde era para chegar, passaram pela tempestade. A experiência deles não foi nada monótona, foi cheia de aventuras, mas eles ao final tinham muita história boa para contar, amém? Levanta as suas mãos. Você é um discípulo, você é alguém que está sendo treinado por Deus. Jesus está treinando a sua vida. Ele é o grande vencedor das tempestades. Jesus venceu a maior tempestade,
lá na cruz do Calvário. Ele venceu. Satanás tem que escutar isso, e vai escutar isso sempre. Jesus venceu na cruz do Calvário. A maior tempestade que o inferno tentou levantar contra ele, ele venceu. E agora ele quer ensinar você a vencer também. Ele deseja ensinar os seus filhos, a sua igreja, a vencer também. Levanta as suas mãos e fala: Senhor, eu quero ser treinado, eu quero aprender, eu quero ser exercitado, eu quero que as intenções do meu coração, os meus pensamentos sejam provados. Oh Deus, em nome de Jesus, entrega ao Senhor essa noite, querido. Deus falou para Pedro, Jesus falou para Pedro: coragem, coragem. Quando você ver algo te assustando, a palavra de Jesus para você é: meu filho, coragem. Minha filha, coragem. Tenha coragem. Seja corajoso para enfrentar essa tempestade. Seja corajoso para não ceder às tentações. Seja corajoso, porque ao final os anjos vão te servir e você vai experimentar a bonança e a paz. Levanta as suas mãos se você deseja ser treinado pelo Senhor. Fala: Pai, me unge. Jesus, unge a minha vida, derrama essa unção. Eu não quero ficar de fora do teu treinamento, do teu propósito que é feito ao longo desta vida. Eis-me aqui, Senhor. Como Pedro, eu também quero, Pai, me oferecer para, Senhor, andar sobre as águas. Deus está ungindo você, te capacitando. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça. Deus está te ungindo, te fortalecendo. Oh, Ele está ungindo, Ele está te capacitando, despertando o seu espírito. Tem hora que você é desapontado, tem hora que você faz o que acha que não está com vontade de fazer, mas segue obedecendo ao Senhor, porque Ele sabe o melhor, que é melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deixa essa unção ministrar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Cante conosco essa canção. Oh, Senhor Jesus, oh Pai, Deus adoro. Aleluia, Jesus. Se o mar está tão forte, balança o meu barco, a tempestade vem, como esta minha fé. Se o mar andar revolto, afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, requebra o meu ser. És o dono do meu barco, és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, quando o mar inteiro se acalma, diz quem pede por permanecer. És o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, quando o mar inteiro se acalma, diz quem pede por permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no fardo da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no fardo da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, quando o mar inteiro se acalma, diz quem quer eu permanecer. Declara isso, querido. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, quando o mar
Ele é o dono do seu barco, é o dono do mar, e a tempestade está debaixo da autoridade dele, e Ele está te ensinando a ter autoridade sobre toda a tempestade da vida também, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus! Graças ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Quero que você aproveite esse momento para consagrar as suas ofertas, seus dízimos, os seus parceiros de Deus. Quem deseja participar, levanta a sua mão, nós vamos levar um envelope para você. Você vai poder consagrar ao Senhor aquilo que deseja, que propôs o seu coração. Quem preferir também usar o Pix, pode também ficar à vontade. 2799-225-0270. Todos que estão em casa nos acompanhando, 2799-225-0270. Vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e todos os parceiros de Deus. Pai, a tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem. Pai, por isso nós trazemos ao teu altar cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus. Senhor, nós trazemos ao teu altar, expressando a nossa dependência de ti. Abençoa cada irmão que está nesta aliança, nesta fé. Libera, Senhor Deus dos céus, faça-os entrar na fase da provisão. Senhor, que haja abundância, que haja, Senhor Deus, bênção sem medida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Isso, quem quiser entregar, só levantar a sua mão. Quero convidar você para participar conosco da campanha que estamos fazendo, terça-feira, 19h30, um momento especial, maravilhoso, nossa campanha. Sábado, nossa arena, ontem tivemos uma arena maravilhosa aqui também, 19h30, nós te esperamos, e domingo será o nosso culto, ok? Deus abençoe. Alguém está nos visitando a primeira vez? Eu quero apresentar aqui meu querido irmão, o Alberto ali, está com a família dele aí, lá de Iporá, Goiás. Uma salva de palmas para essa família linda aí. Obrigado, querido, é uma imensa satisfação revê-lo. Alberto, nós congregamos juntos na comunidade em Goiânia, nos anos 80, queridos. Você não era nem uma célulazinha ainda, né, nessa época, né? Anos 80, e ele está me visitando aqui hoje com a família linda dele. Vamos encerrar esse culto? Fique em pé, vamos agradecer ao Senhor. Mais alguém está nos visitando hoje, primeira vez? Não, né? Acho que todos de casa. Pai querido, obrigado, Senhor. Que a tua palavra forte, firme, esteja, Senhor, embasando a nossa fé, o nosso caminhar. Nossa casa está edificada na rocha que é Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Conduza as nossas vidas, nossos caminhos, ensinando-nos e ajudando-nos a vencer toda a tempestade. Querida igreja, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a unção poderosa, o consolo precioso do Espírito Santo, seja forte, profundo, impactante na sua vida hoje, toda essa semana, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vamos em paz. Todos convidados aí para um cafezinho que nós vamos ter lá atrás. Participe conosco. Deus abençoe os que estão em casa. Deus abençoe essa semana maravilhosa para todos.